Eu ainda vejo por aí pessoas cogitando a ideia de se fazer uma revisão narrativa. E eu fico enlouquecida. Pessoal, com esse vídeo vocês vão enterrar de vez a possibilidade de sequer sonhar com uma revisão narrativa. Nesse vídeo eu vou falar sobre as revisões sistemáticas versus as revisões narrativas. Vem comigo! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal sobre saúde baseada em evidências. É isso aí, a gente vai ter também todas as quartas-feiras na tarde sistemática muitos estudos deliciosos sobre revisões sistemáticas, principais desenhos de estudos epidemiológicos, como formular sua pergunta clínica, você pode deixar aqui inclusive comentários pra gente, como avaliar uma evidência na literatura, como calcular o risco relativo, como realizar passo a passo uma revisão sistemática, como interpretar uma meta-análise, qual a diferença entre risco relativo e razão de chances e muito mais. Ok? Só que aqui eu quero falar um assunto sério, eu e você. Vocês acreditam que eu ainda esbarro por aí com pessoas considerando realizar revisões narrativas? E eu espero que esse vídeo enterra de vez as revisões narrativas. Gente, não se faz mais revisões narrativas desde que o advento metodológico, graças à internet, produziu as revisões sistemáticas. Então, lá por volta de 1990, com o apelo do Archibald Cochrane, que foi um epidemiologista britânico, que primeiro alertou para a necessidade da gente sumarizar os estudos existentes e os estudos contraditórios, tentando falar do mesmo assunto. Então, o Archibald Cochrane foi um gênio. Ele falou assim, gente, é muito importante, é certamente uma grande crítica para nossa profissão na saúde, que a gente não tenha organizado esses estudos por especialidade e subespecialidade sobre o mesmo assunto, para a gente poder vir a ter uma conclusão mais consistente, tá? E aí, em 1990, epidemiologistas e metodólogos do mundo inteiro se reuniram para realizar a metodologia que hoje a gente conhece como revisão sistemática, que é sim o melhor desenho de estudo para responder qualquer pergunta na área da saúde, tá? Quer seja tratamento, quer seja prognóstico, quer seja teste diagnóstico, quer seja uma pergunta voltada para estudos transversais. O que se sabe sobre aquela doença, o que se sabe sobre incidência de parada cardíaca em hospitais universitários e assim por diante, tá? Então, as revisões sistemáticas, o que elas são? Revisões sistemáticas são estudos secundários. Por que estudos secundários? Porque eu não vou lidar diretamente com os pacientes, e sim com aqueles estudos que lidaram com os pacientes. Então, a revisão sistemática é considerada um estudo secundário porque lida com estudos primários. Se a minha pergunta é voltada para tratamento, meu estudo primário que eu vou atingir, que eu vou querer, que vai ser meu alvo, né, são os ensaios clínicos randomizados. Se a minha pergunta é voltada para prognóstico, os meus estudos primários que eu vou estar de olho são os estudos coorte. E assim por diante, a gente vai falar mais nos vídeos aqui no 9 minutos sobre isso, tá bom? Então, uma revisão sistemática, vocês já sabem que ela é um estudo secundário. Ela vai escrutinar toda a literatura para chegar numa conclusão sem sombra de dúvidas. E como ela faz isso? Porque existem ferramentas. Então, conhecimento são ferramentas. Então, são ferramentas metodológicas. São ferramentas que, à medida que a pessoa estuda para fazer uma revisão sistemática, ela se apodera desse conhecimento. E esse conhecimento vai levar com que ela escrutine toda a literatura de estudos publicados e não publicados, que é o que a gente chama de Grey Literature, e que no final ela vai ter certeza que chegou àquele resultado. O que vale aqui, em termos de ser uma revisão sistemática, não é se eu incluo nessa revisão sistemática 0 estudos, 1 estudo, 60 estudos ou 700 estudos. Não, o que importa nessa revisão sistemática é exatamente a metodologia que está por trás disso. Desde a concepção da pergunta clínica,
que eu tenho um acrônimo, né, o PICO, mas que o PICO ele não é estático, ele é flexível de acordo com a minha pergunta. Se a minha pergunta é de prognóstico, ele vai para PECO e assim por diante, mas vai desde uma formulação da sua pergunta clínica até todo o meu planejamento que eu tenho para escrutinar as bases de dados na literatura, qual o formulário de risco de viés eu vou utilizar para aquele estudo, como eu vou utilizar esse formulário, o sistema GRADE para julgar, né, o nível de evidências e assim por diante. Então, o que vocês estão sabendo é que a revisão sistemática, ela tem todo esse poder porque ela tem toda a metodologia e toda a ferramentas rigorosas e robustas por trás disso. Uma revisão sistemática, ela não vai ser só uma revisão sistemática se eu culminar numa análise quantitativa, se eu culminar em 30 estudos incluídos e aí eu conseguir fazer uma meta-análise. Não, de forma alguma. Uma revisão sistemática, ela vai ser uma revisão sistemática porque eu tenho todo o planejamento daquela metodologia antes mesmo de começar ou de saber quantos estudos vão ser incluídos naquela revisão. Vocês entenderam isso? Então significa que eu posso ir desde uma empty review, uma revisão vazia, 0 estudos, e acontece isso hoje em dia, acontecia muito mais há 15 anos atrás, quando a gente começou com toda essa metodologia, até uma revisão sistemática, que acho que é a mais larga, né, a maior de todas, com mais de 700 estudos incluídos, que foi uma revisão Cochrane que sumarizou os medicamentos no pós-operatório para diminuir náuseas e vômitos. A POMV, a revisão sistemática, eu vou deixar a referência aqui para quem tiver curiosidade. Na verdade, eles tiveram essa revisão sistemática que estava incluindo mais de 700 estudos, e aí, como teve o advento da meta-análise networking, meta-analysis, a meta-análise de rede, essa revisão sistemática acima de 700 estudos, ela foi desbancada, e mesmo porque eles encontraram mais de 20 estudos fraudulentos que foram feitos e foram incluídos, infelizmente, nessa revisão sistemática. E aí, então, eu vou deixar a referência dessa revisão sistemática antiga, desistida, e vou deixar a referência do protocolo dessa mesma revisão sistemática com o advento da meta-análise Networking Meta-Analysis, com a meta-análise de rede, sem os estudos fraudulentos. Então, eles ainda estão conduzindo, e eu fiquei sabendo nos bastidores, o Theo, que é o secretário lá do grupo Cochrane de anestesiologia, me contou que eles já estão em acima de 500 estudos incluídos. Então, voltando para o nosso brainstorm, não é sobre o número de estudos incluídos. Uma revisão sistemática, ela pode ter de 0, 2, 4, 6, 10, 12, 20, até acima de 700 estudos, que ela vai ser uma revisão sistemática. Por quê? Porque é sobre a metodologia, porque é sobre o meu conhecimento, sobre as ferramentas que eu tenho na manga, como carta na manga, para poder agir conforme a quantidade de estudos que eu vou ter, ok? A revisão narrativa, gente, a revisão narrativa existia antes dos adventos lá da internet, porque eu não tinha como escrutinar minha literatura sem internet, certo? A revisão narrativa é assim, ela parte de uma pergunta sem pé nem cabeça. Por exemplo, um dia quando eu estava lá no Cochrane do Brasil, o Ministério da Saúde bateu na porta e falou assim: eu quero uma revisão sobre tratamentos para tumores. Opa, a gente disse, peraí, qual tratamento você aposta as fichas? Quer comparar com qual grupo controle? Para que tipo de tumor? Qual desfecho, resultado clínico? Então, enquanto eu quero mostrar aqui para vocês que uma revisão narrativa, ela tem esse pensamento de não tem nenhuma pergunta clínica específica, a revisão sistemática, ela tem a pergunta dela clínica específica e pautada no PICO, porque vai fazer com que essa pergunta esteja clara para todos os investigadores daquele estudo, para que eu possa conduzir essa revisão sistemática sem sombra de dúvida e sem desviar do caminho. A revisão narrativa, quando a minha pergunta está incerta, e olha que eu vi muitos, inclusive professores universitários, sem saber, tentando publicar, sem ao menos saber de fato o que era a pergunta da pesquisa deles. Então a chance, quando a minha pergunta ela não está pautada nos 4 itens-chave, a chance é enorme daquele investigador começar a tentar responder sobre tratamento, passar a falar da etiologia daquela doença e concluir sobre o prognóstico, a história natural daquela doença, ou não concluir nada. Então uma revisão narrativa, ela não tem
eu não sou respaldada por nenhuma metodologia. Simplesmente vai de acordo com o pensamento e de acordo com o humor daquele investigador que naquele dia que ele está escrevendo a revisão, certo? E ele vai pegando os estudos à medida que ele tem conhecimento e está ao alcance deles. Imagina, está ao alcance de mim um estudo. Meu alcance vai ser o quê? Daqui até a cozinha, certo? Então vejam que não tem pé nem cabeça a gente continuar hoje, nos anos 2020, pensando, cogitando ainda em revisão narrativa. É porque, infelizmente, ainda tem profissionais que não são atualizados, o conhecimento leva anos, sim, leva anos para se atualizar, mas quando você trabalha com aquilo, você tem que ser o mais atualizado naquele ramo e ponto final. E alguns profissionais ainda assim vêm cogitando a ideia de se fazer uma revisão narrativa. Não só vai perder o tempo deles, como o dinheiro daquela empresa que investiu nesse profissional. Então tomem cuidado por aí, tá? Eu vou finalizar com duas informações. Eu preciso falar para vocês que a revisão sistemática tem como intuito principal o quê? Mapear o conhecimento científico daquele assunto. E aí vou falar sem sombra de dúvidas, numa daquelas 3 conclusões, que eu encontrei cenário A, cenário B, cenário C, mas eu estou certa disso. Se eu encontrar um cenário B ou C, que eu preciso de mais evidências, que eu preciso produzir mais estudos incluídos, eu vou estar alertando a comunidade científica, atenção pessoal, que vocês adoram essa área, eu preciso que vocês, na sua cidadezinha, no seu país, no seu hospital universitário, que vocês desenvolvam estudos primários para eu poder atualizar minha revisão sistemática daqui a uns anos e chegar numa conclusão robusta. Então a revisão sistemática, muitas pessoas esperam, claro, o resultado, esperam uma conclusão consistente, é natural, mas o objetivo dela é mapear o conhecimento atual sobre aquele assunto e de lá tomar um norte, ok? E a outra coisa que eu quero falar aqui para vocês é que não adianta, se vocês vão fazer um trabalho desses, geralmente vocês vão querer publicar. E aí, pensando em revisão sistemática e revisão narrativa, cara, vocês não vão publicar revisão narrativa, só se for na revista do seu vizinho, porque as revistas científicas hoje em dia, elas sabem da importância de revisões sistemáticas e sabem que revisões narrativas são outdated, são desatualizadas, são obsoletas, certo? Então, se você quer garantir que seus esforços, que o seu tempo seja validado numa publicação, indexada na Medline ou na Embase e com uma revista científica de fator de impacto razoável, sem sombra de dúvidas, é uma revisão sistemática. Revisão narrativa, o cara que tem um mínimo de entendimento de saúde baseada em evidências vai falar, cara, você está desatualizado no tempo da sua vovozinha. Então eu espero que com esse vídeo vocês todos tenham enterrado a revisão narrativa aí. Fiquem conosco que vai ter muita coisa legal, eu vou esmiuçar mais ainda a revisão sistemática, os principais desenhos de estudos epidemiológicos, vamos chegar sim na magia da meta-análise e tudo aqui no 9 minutos comigo. Beijos grandes, meus amores, meus alunos,